Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Bruna e sou estudante de pós-graduação em Química. Neste vídeo 5, irei explicar a espectrometria de fluorescência de raio-x, que é uma técnica instrumental de análise que permitiu determinar a abundância relativa elementar majoritária presente nas amostras de MES. Cabe lembrar que estamos em busca da solução ao problema que foi anunciado lá na citação de estudo. Vocês já realizaram testes de chamas e acidez para investigar a composição inorgânica do mel e agora vamos aplicar a espectrometria de raio-x para nos auxiliar nessa investigação. Voltemos ao nosso espectro eletromagnético. Lá no teste de chamas, nós conseguimos visualizar a cor correspondente ao íon, pois a radiação é emitida em um comprimento de onda na faixa visível do espectro. Os raios-x também são considerados radiações eletromagnéticas que se encontram nesse espectro e, no entanto, eles se diferenciam da radiação visível, principalmente porque eles possuem altas frequências e baixos comprimentos de ondas. Por isso, são considerados um tipo de radiação ionizante. A radiação ionizante é um tipo de radiação que contém energia suficiente para ionizar átomos, ou seja, arrancar-lhes elétrons. Os raios-x são radiações de alta energia que pode penetrar organismos vivos e também atravessar tecidos de menor densidade. Os raios-x são absorvidos pelas partes mais densas do corpo, como os ossos e também os dentes, por isso eles são usados principalmente em radiografias para diagnosticar doenças, para fins de diagnóstico médico. Um pouquinho sobre a história dos raios-x, tudo começou em 1895, quando o físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen descobriu os raios-x enquanto realizava experimentos em seu laboratório. O cientista pôs a mão esquerda da sua esposa, Anna Bertha Röntgen, no chassi com um filme fotográfico, fazendo incidir a radiação proveniente de tubo de raios catódicos por aproximadamente ali 15 minutos. Ao revelar o filme, estava registrada a figura da mão da esposa do cientista, com os seus ossos dentro dessas partes moles menos densas. Ele então fez a descoberta experimental da radiação ionizante, revolucionando a medicina ao permitir ver o interior dos pacientes, E cabe mencionar, como eu já disse, que os raios-x é um tipo de radiação ionizante. Sendo assim, ela é capaz de gerar danos ao corpo humano, principalmente em caso de exposições muito prolongadas. E como que os raios-x são produzidos? Em um tubo de raios catódicos, o cátodo, após ser aquecido pela passagem de corrente elétrica, libera elétrons com alta velocidade. Esses elétrons são fortemente atraídos pelo ânodo, no qual acabam colidindo-se. Quando os elétrons dos átomos pertencentes ao ânodo recebem a energia oriunda dos elétrons em movimento, o resultado, então, é a produção de radiações eletromagnéticas, que são denominadas, então, de raio-x. A aplicação dos raios-x são amplas. Na química, por exemplo, a espectrometria de fluorescência de raio-x é considerada uma técnica não destrutiva, empregada para a detecção quantitativa e também qualitativa de elementos químicos presentes em amostras diversas. Ela é baseada nas medidas das intensidades dos raios-x característicos de cada elemento químico, quando são emitidas após a excitação por uma fonte de radiação. Então, quando há interação entre os raios-x e a matéria, o fóton, então, é absorvido pelo átomo e um elétron é ejetado para um nível mais externo. Após, então, o elétron vai retomar para o seu estado fundamental, ou seja, para o seu nível mais interno, ocupando um orbital de menor energia.
Para que ocorra uma emissão de um elétron, é necessário, então, fornecer ao átomo uma energia maior que sua energia de ligação. Então, quando uma amostra ela é irradiada com raio-x provenientes de um tubo de raio-x, os átomos na amostra geram raios-x únicos que são emitidos pela amostra. Esses raios-x são considerados como raios-x fluorescentes e eles possuem um comprimento de onda e também uma energia que são exclusivos e característicos de cada elemento que os gera. Consequentemente, então, é possível realizar tanto análises qualitativas, porque é possível, então, investigar os comprimentos de onda dos raios-x, ou também pode-se fazer análises quantitativas, que também é viável através da intensidade dos raios-x fluorescentes num específico, num determinado comprimento de onda de cada elemento, em função de uma concentração. Cabe destacar que os elétrons eles estão localizados em orbitais ou camadas quantificadas e identificadas como K, L, M, N, O, P e Q. Sendo assim, o instrumento de fluorescências de raio-x ele vai detectar a energia liberada pelos elétrons, ou seja, dos fótons, ao se moverem de uma camada eletrônica para a outra. Então, essa figura ela vai exemplificar algumas radiações que são características do átomo. Como exemplo, o espectro de emissão da série K ele vai ocorrer quando há a transição eletrônica dos elétrons da camada L e M para a camada K. Para esse caso, as radiações características vão ser, respectivamente, a K-alfa e também a K-beta. Por outro lado, quando há decaimento eletrônico dos elétrons da camada M e N para a camada L, as radiações características vão ser, então, L-alfa, L-beta e L-gama. E os espectros das outras camadas, eles vão acontecer, então, de forma similar. A identificação dos raios-x ela pode ser feita empregando diferentes métodos de detecção, tais como, aqui a gente tem duas opções, a fluorescência de raio-x por dispersão de comprimento de onda, simbolizada aí por WDXRF, e também temos a opção de utilizar a fluorescência de raio-x por dispersão de energia, simbolizada aí por EDXRF. O equipamento da UFES, em específico, ele vai empregar essa segunda opção, que é a fluorescência de raio-x por dispersão de energia. E como que funciona esse tipo de método de detecção? Na EDXRF, as radiações características de todos os elementos presentes na amostras vão ser registrados por um detector. Então, cada radiação emitida ele vai gerar um pulso eletrônico e com o auxílio do analisador multicanal é possível, então, separar os pulsos pela sua amplitude, obtendo-se assim um espectro em função da energia da radiação incidente no detector. Em relação à instrumentação, um espectrômetro de fluorescência de raio-x geralmente contém os seguintes dispositivos: um tubo de raio-x, que tem a função, então, de disparar os raios-x na difração da amostra. Então, a radiação ela vai passar por um filtro primário, que ajuda a atenuar o feixe de raio-x. Depois, o colimador é um componente que tem a função de limitar o campo de incidência da radiação e a amostra vai estar condicionada dentro de um porta-amostra. O instrumento ainda contém um detector que pode identificar e medir a energia dos raios-x que são característicos emitidos pela amostra. Então, seria essa a parte da instrumentação.
E, portanto, após a gente entender um pouquinho alguns princípios importantes, no próximo vídeo, então, irei explicar mais sobre o experimento que foi realizado empregando a fluorescência de raio-x para a determinação da composição elementar nas amostras de MES. Muito obrigada a todos pela atenção.